muito amor. Quero te dar a paz, quero te dar a paz do meu Senhor. Aleluia, com muito amor. Quero te dar a paz, quero te dar a paz, te dar a paz do meu Senhor. Com muito amor, ouça, na flor vejo manifestar o poder da criação. Nos teus lábios eu vejo estar um sorriso de um irmão. Toda vez que eu te abraço e aperto a tua mão, sinto forte o poder do amor dentro do meu coração. Quero te dar a paz, quero te dar a paz, te dar a paz do meu Senhor. Com muito amor, quero te dar a paz, eu quero te dar a paz, te dar a paz do meu Senhor. Com muito amor, Deus é Pai, Deus é Pai, nos protege. Cristo é Filho e salvação. Santo Espírito Consolador, na Trindade somos irmãos. Toda vez que eu te abraço e aperto a tua mão, sinto forte o poder do amor dentro do meu coração. Quero te dar a paz, quero te dar a paz, te dar a paz do meu Senhor. Com muito amor, quero te dar a paz, eu quero, aleluia, te dar a paz, te dar a paz do meu Senhor. Com muito amor, na flor vejo manifestar o poder da criação. Nos teus lábios eu vejo estar um sorriso de um irmão. E toda vez que eu te abraço e aperto a sua mão, eu sinto forte o poder do amor dentro do meu coração. Eu quero te dar a paz, te dar a paz do meu Senhor. Com muito amor, Deus é Pai, Deus é Pai, nos protege. Cristo é Filho e salvação. Santo Espírito Consolador, na Trindade somos irmãos. Deus é Pai, nos protege. Cristo é Filho e salvação. Santo Espírito Consolador, na Trindade somos irmãos. Toda vez que eu te abraço e aperto a sua mão, sinto forte o poder do amor dentro do meu coração. Quero, aleluia, te dar a paz, te dar a paz do meu Senhor. Com muito amor, pra encerrar, quero te dar a paz, quero te dar a paz, te dar a paz do meu Senhor. Com muito amor, quero te dar a paz, te dar a paz do meu Senhor. Com muito amor, aleluia. Quero te dar a paz nessa noite.
e saudar a todos aí que estão na nossa live nessa noite. Seja bem-vindo você e a tua família. Uma boa noite. A paz do Senhor Jesus seja com todos. Amém? Quero saudar aqui todos os nossos amigos, nossos irmãos em Cristo Jesus, que têm compartilhado a nossa live, que têm assistido aí a Tânia Cidinho. Deus abençoe vocês. Sim, Tânia. Vamos estar orando por você, tua família, em nome de Jesus. O Valdemir, a Juliana também, vamos estar orando sim por vocês. A Valdemir e a Juliana estão no nosso caderno de oração. A Tânia e o Cidinho, vamos estar colocando a sua família também no caderno de oração, em nome de Jesus, amém? Nosso amigo aqui, irmão em Cristo, Luiz Felipe Soares. Luiz, Deus abençoe você, a filha, toda a sua família, no nome de Jesus, amém? Deus abençoe o Vladimir, a Juliana, o Luiz Felipe. Deus abençoe a Tânia, o Cidinho, toda a casa de vocês. Deus seja louvado. A Fabiana Cristina Delfino, Deus abençoe. Fabiana, Claudinei, todos os filhos aí, toda a família. A Raquel Cardoso, o Walter Delfino, o Rodrigo Delfino, Ronaldo, toda a sua família aí, vocês aí. A paz do Senhor. A Vânia Santos, Deus abençoe. Boa noite, a paz, Vânia. Deus abençoe o Emerson Caetano, o Ibis Caetano. Deus abençoe Isis. Deus seja louvado pela vida da Isis. Deus abençoe Yasmin. Deus abençoe o Cleiton, toda a família aí, Caetano. Deus seja louvado pela vida de vocês. Deus abençoe também a Juliana, o Evandro Nogueira, toda a família, a Lavínia. Deus abençoe, Lavínia, a sua vida. Que Jesus possa te abençoar grandemente nessa noite também. Toda a sua família. Deus abençoe o Davi nessa noite. Deus seja louvado, amém? Deus abençoe a Raquel Cardoso Delfino, Walter Delfino, toda a família, Vladimir, Juliana, a Vânia Santos, todos que estão ligados aí nessa noite conosco. Deus abençoe, a paz do Senhor. Deus abençoe Gervásio, a sua vida. Gervásio também aí, um amigo sempre acompanhando as lives. A Elaine Luiz também. Toda a casa do Gervásio, o Igor, a Larissa. Deus abençoe a Isadora, a Isabelle. Deus abençoe sua família, Gervásio, poderosamente. Deus seja louvado, amém? Sebastião Cilso Delfino, Deus abençoe a Lia Santos, a Suzana, toda a casa do Sebastião Cilso Delfino, vocês essa noite aí, o Renato César Delfino, a Jusley, Deus abençoe toda a família aí, o filho, em nome de Jesus, amém? Deus seja louvado vocês. A Yasmin, a Aparecida Caetana, a paz do Senhor. Tem muita gente entrando na live nessa noite. A Elisa Martins, penitente. Deus abençoe, Elisa, você e a tua família grandemente. Que Deus venha te dar muita saúde e que a bênção do nosso Senhor Jesus Cristo seja contigo, com a sua família nessa noite. Seja bem-vindo à nossa live, amém? Deus tem uma palavra para o seu coração. Éder Delfino, boa noite, primo. Lá de Florianópolis, Santa Catarina, está a trabalho lá. Deus abençoe a Patrícia Borges, a filha do Éder, toda a casa aí, o Milton Delfino, toda a família, o Danilo. Deus abençoe todos vocês, Danilo, Éder. Deus abençoe a sua família. A Rosângela Noronha, Deus abençoe Rosângela, a sua casa também, a sua família. Deus seja louvado pela sua vida nesta noite na live. Seja bem-vindo, que Deus te abençoe grandemente, amém? A Margarete Fonseca, o Carlos, a Rebeca, a Sara, a Carla e a família. Deus abençoe vocês, tia Margarete. Deus seja louvado. A paz do Senhor. Deus abençoe a Jo, o Jonathan, o Giovanni, toda a família da Jo também. Todos os familiares nossos aí que tem nos acompanhado e assistido, amém? A gente consegue ver aqui pela tela muitos familiares nos acompanhando. Boa noite. Amém, meu pai Joel, Deus abençoe a vida dele, a minha mãe Edneia, a minha casa aqui, a Fabiana, minha esposa, meus filhos Leonardo, a Lívia, o Vinícius, que o anjo do Senhor possa estar acampado ao nosso redor, amém? Que o anjo do Senhor possa estar acampado aí na sua casa também, te protegendo, te livrando de todo o mal, de toda a peste perniciosa, de todas as enfermidades, em nome de Jesus. Deus seja louvado pela vida do Marcos Eusébio. Marcos, Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a Ana Rosa Eusébio. Deus abençoe o Ana Paula, Pedro Miguel. Deus abençoe toda a casa. Nosso irmão Marcos Eusébio e sua família. Amém? Seu Aparecido Eusébio, a dona Maria Rosa Antunes, toda a casa aí, os familiares aí, o irmão do Marcos, também Aparecido Eusébio Filho, a Simone Santos Eusébio, toda a casa do seu
Aparecida Eusébio, família, Deus seja louvado pela vida de vocês, amém? O Marcelinho Ramos, Deus abençoe o Raí Gustavo, grande abraço, Raí, Deus te abençoe você, tem sido um instrumento de Deus nesse momento, Raí, Deus abençoe Dona Maria Rosa, do Rosário, Deus abençoe toda a família sua, Raí, Deus seja louvado, amém? Danilo Rosa, Deus abençoe, temos aqui mais pessoas, o Dinei Gomes, Deus abençoe Dinei, a sua vida, a sua família, a Denise Gomes, Deus abençoe também, João Pedro, João Guilherme, o Marinho Victorino, Deus abençoe Marinho, você, sua família, a Sandra Diomedes, os filhos, toda a casa do Marinho aí, seu Wilson Aquino, Deus abençoe seu Wilson, sua vida, Dona Maria José, os familiares aí, a Dona Edna Leme, Deus abençoe grandemente toda a família, José Adelino de Souza, sempre tem nos acompanhado, Deus abençoe, Zé, sua vida, a Cris Frasson, Deus abençoe Otávio, toda a sua casa, em nome de Jesus, amém? A Estela Franciscon, de Djalma, temos aqui muitos nomes relacionados do pedido de oração, amém? Maílson Araújo, Domício Ferreira e família, Célio Lourenço Gonçalves, família, Otávio Soberon e família, Paulo Henrique Mendonça e família, José Carlos Xistei, família, Ralfer Xistei, família, a Leninha Silvério, Luzia Pontes, a Tia Carla, a Marina Menichini, Adilson Delfino e família, Roberval Delfino e família, a Marina Moreira e família, amém? Muitos nomes aqui, a Rosana, a Tieme, o Rafael aí, os vizinhos do Emerson Caetano, Deus seja louvado pela vida de vocês, Roseli Fernandes e Joaquim, família, e muitos aí que estão entrando na live, a Carla Mariana de Souza, Deus abençoe sua vida, Carla, grandemente, a sua vida, a sua família também nessa noite, amém? Vamos louvar mais um cântico aqui, rápido, um cântico que vocês conhecem, para que a gente possa entrar na palavra nessa noite, em nome de Jesus, amém? O tema nessa noite é restaurando os sonhos, amém? Quem que precisa restaurar os sonhos aqui, amém? Todos nós temos sonhos, amém? Temos projetos de vida e que Deus nessa noite, se você acha que você não tem mais solução, que você acredita que os seus sonhos estão frustrados, eu quero dizer para você que você está enganado nessa noite, porque Jesus, ele tem o poder de restaurar os nossos sonhos, amém? Então que você prepare seu copo com água nessa noite, amém? Você que tem aí um alimento, uma peça de roupa, você tem uma fotografia nessa noite, um currículo, um documento, coloca aí do lado, nós vamos estar louvando a Deus agora, e é após a palavra que você possa permanecer na live, para que você possa participar da oração final em nome de Jesus, amém? Vamos louvar mais um cântico bem rápido. Glória a Deus, aleluia. Ninguém te ama, amém? Glória a Deus. Tenho esperado esse momento, todos nós temos esperado. Tenho esperado que viesses assim, aleluia. Tenho esperado que me fales. Fala, Deus, nessa noite aos nossos corações. Tenho esperado que estivesses assim. Eu sei bem que tens vivido. Quero dizer para você nessa noite, sei também que tem chorado. Ouça, eu sei bem que tem sofrido, mas Jesus diz para nós, pois permaneço ao teu lado. Ninguém te ama como eu. Ninguém te ama como eu. Olhe pra cruz, esta é minha grande prova. Ninguém te ama, ninguém te ama como eu. Ninguém te ama como eu. Ó Jesus, ninguém te ama como eu. Então, olhe pra cruz, foi por ti, porque
te amo. As palavras de Jesus diz para nós nessa noite: ninguém te ama como eu. Eu sei bem o que me dizes, ainda que nunca me fales. Eu sei bem que tem sentido, ainda que nunca me fale, ainda que nunca me reveles. Então tenho andado ao teu lado, tenho andado ao teu lado, e junto a ti permanecido, junto a ti permanecido. Nesta noite eu te levo em meus braços, oh Jesus, pois sou teu melhor amigo. Ninguém te ama como eu. Diga comigo, Jesus, ninguém te ama como eu. Então, olhe pra cruz, esta é minha grande prova. Jesus te ama, meu amigo. Jesus te ama como eu. Amém? Louvado seja Deus pela sua vida. Você que está na live nessa noite, quero saudar aqui minha mãe Dinéia, Deus abençoe, meu pai Joel, toda a família, o primo lá de Chavantes, Daniel Rodrigues. Deus seja louvado pela sua vida, Daniel, toda a sua família, sua casa e todos que estão entrando na live nessa noite, amém? Danilo Rosa, Deus abençoe a sua vida, sua família grandemente nessa noite, amém? Você que tem a sua Bíblia, você tem seu aplicativo aí, seu celular, com a sua família, gostaria de falar sobre a reconstrução dos sonhos, amém? Mas primeiro vamos falar numa história que está no livro de Neemias, amém? Neemias capítulo 1, nos diz assim, o versículo 2, é no Velho Testamento, tá? Nós vamos ler esses, bem resumido aqui, vou falar alguns versículos do capítulo 1 e alguns versículos do capítulo 2 do livro de Neemias nesta noite para compartilhar com todos. Diz assim, Neemias capítulo 1, versículo 2. Anani, um dos meus irmãos, chegou de Judá com um grupo de outros judeus. Então eu pedi notícias da cidade de Jerusalém e dos judeus que haviam voltado do cativeiro na Babilônia. Eles me contaram que aqueles que não tinham morrido e haviam voltado para a província de Judá estavam passando por grandes dificuldades. Contaram também que os estrangeiros que moravam ali por perto os desprezavam. Disseram finalmente que as muralhas de Jerusalém ainda estavam caídas e que os portões que haviam sido queimados ainda não tinham sido consertados. Quando eu ouvi isso, eu me sentei e chorei durante alguns dias e fiquei chorando e não comi nada e fiz esta oração. Ó Senhor, Deus do céu, Tu és grande e nós te tememos. Tu és fiel e guardas a tua aliança com aqueles que te amam e obedecem os seus mandamentos. Olha para mim, ó Deus, e ouve as orações que eu faço de dia e de noite em favor dos teus servos, o povo de Israel. Amém? Então que nessa noite Deus vai abençoar o Aparecido Santos, Deus vai abençoar todos aí que estão na live nessa noite. Seja bem-vindo. O tema da live então é Restaurando Sonhos. Essa passagem no Velho Testamento, né, quase algumas pessoas não conhecem a história dessa passagem do livro de Neemias. Amém? É uma passagem de um livro onde esse homem conta-nos a história que ele era um copeiro do rei. Amém? Ele era copeiro do rei Artaxerxes, o rei da Pérsia. E fala sobre Neemias, o significado desse livro, da Bíblia no Velho Testamento. Neemias significa Deus consola. É o nome atribuído ao seu próprio autor, né, respectivo. Esse livro pode ser dividido em 3 partes. A primeira parte é a reconstrução das muralhas de Jerusalém, que foi dirigido a Neemias. A leitura do livro da lei de Deus a Esdras, né, que colaborou também para a restauração religiosa do povo de Israel.
e outras atividades de Neemias, que ele, depois de copeiro, né, nós sabemos que são 13 capítulos esse livro, ele acabou tornando-se governador daquele lugar. Amém? Então, o intuito nessa noite desse ensino bíblico é falar para você dessa passagem, só que existe uma história antes dessa passagem de Neemias, que nos conta que através de um profeta chamado Jeremias, ele profetizou no capítulo 25 que o povo de Israel, devido à desobediência que estava vivendo naqueles dias, naquela época, Jeremias ele viveu num tempo 650 anos antes de Cristo. Então esse profeta dirigido de Deus, ele profetizou que Israel, devido à desobediência do povo, haveria de passar por 70 anos de cativeiro. Amém? O povo de Israel iria passar por 70 anos de cativeiro, na qual o rei Nabucodonosor, o rei da Babilônia, da Pérsia, ele sitiou Jerusalém, Judá, esse lugar aqui, e tomou os utensílios sagrados da casa de Deus, queimou o templo, derrubou as muralhas de Jerusalém, ele destruiu a cidade, né? Ele sitiou, ele queimou, tomou todas as pessoas ali e levou consigo, né, para a Babilônia, para ser escravos. E aí então a história é bem comprida, né? Se a gente fosse falar toda sobre a história do cativeiro da Babilônia, ficaria muito comprido a palavra e o estudo nessa noite. Mas o que me chamou a atenção desse homem chamado Neemias, ele procurou saber, né, de alguns irmãos, de algumas pessoas, ali no capítulo 1, versículo 3, sobre o povo, o que estava acontecendo com o povo, né? O povo de Israel, que estava cativo, né? Eles estavam voltando depois, passados ali 70 anos, mas a cidade estava destruída, Jerusalém destruída. Você lá em Jerusalém todos conhecem, ver vídeos, né, que existe a cidade, a parte mais nova e a parte mais antiga. Então foi reconstruída, né, os muros de Jerusalém, a cidade, o templo, onde Salomão consagrou o templo, construiu o templo, né, que era um sonho do rei Davi, do seu pai. E Deus permitiu que Salomão reconstruísse o templo, construísse o templo na época. Mas todo o templo em Jerusalém, os muros, foram destruídos por permissão de Deus, né? Através da profecia do profeta Jeremias. Então, 70 anos o povo ficou cativo, além da cidade foi destruída, os muros, o povo foi levado cativo. Ficou 70 anos preso, servindo a Babilônia, o rei Nabucodonosor. E nesses dias, esse homem chamado Neemias, ele servia vinho, ele era copeiro, servia o rei Artaxerxes, o rei da Pérsia na época. E ele ficou sabendo do acontecido, das pessoas que estavam tristes, desprezadas, porque estavam retornando do cativeiro, mas a cidade na qual era a sua natalidade, seu lugar de nascer, onde ele era nascido, estava destruído. E os seus irmãos, as pessoas, todos ali, estavam desprezados, estavam abandonados, né? E ele ficou sabendo, a palavra de Deus diz no capítulo 1 de Neemias, que ele ficou muito triste durante alguns dias. E ele então orou a Deus, pedindo para Deus realizasse algo na vida dele. Então a primeira lição que a gente vê aqui, que Neemias, ele ficou sabendo da notícia, né? Que o povo, seus irmãos estavam voltando. Muitas pessoas morreram no cativeiro, muitas pessoas nasceram, profetas nasceram naquele lugar, profeta Abacuque, os profetas menores da Bíblia nasceram desse cativeiro, né? Ezequiel e outros, Esdras também ajudou na reconstrução do templo, né? E Neemias aqui no caso, os muros de Jerusalém. Então, Neemias ficou muito triste da notícia que o povo estava abandonado, a cidade destruída. Ele orou a Deus para que Deus ouvisse, né, o pedido dele, e você vê no capítulo 1 que ele ora a Deus e pede a Deus aqui no versículo 10, Senhor, esses são os teus servos, o teu povo, tu os livraste do cativeiro com o teu grande poder, com a tua força, ouve agora a minha oração e todos os dos outros servos que têm prazer em te adorar. Faze-me com que eu tenha sucesso hoje, ou que o rei seja bondoso comigo. Nesse tempo eu estava encarregado de servir vinho ao rei. Mas o que dizer com a restauração de sonhos, no tema na qual nós escolhemos nesta noite? Boa noite, irmã Marina, Deus abençoe sua vida e todos vocês aí.
a gente mostra para vocês, né, uma narrativa de uma história que aconteceu lá no passado, na qual mostra Neemias, um servo de Deus, e aqui mostrando que ele era o copeiro do rei, que ele estava muito preocupado com a sua cidade, né, onde ele morava, porque estava destruída, os muros, o templo, tudo, e as pessoas que estavam voltando do cativeiro, elas não tinham lugar para habitar, não tinham lugar mais para morar, a cidade estava toda queimada, tudo derrubado pelos inimigos, na qual até mesmo Deus permitiu que acontecesse tudo isso por causa da desobediência do povo daqueles dias. E hoje nós vemos que nós também ouvimos as notícias, né? Nós ouvimos as notícias a todo momento, notícias de luto, notícias de tristezas, de amargura, de pessoas que estão passando necessidades de um alimento na casa. Todo momento a gente sabe, todo momento eu recebo uma mensagem no meu celular, eu recebo uma notícia de pessoas que estão passando fome, pessoas estão famintas, sedentas. A gente recebe a todo momento no celular uma mensagem, um pedido de oração, não só aqui da cidade, mas da região, sabe? Marília, a família está esperando uma palavra, uma oração nesse momento. A pessoa, né, o ente querido faleceu e a mãe, o pai, o filho, os irmãos queriam ouvir uma palavra. Será que você pode trazer uma palavra, orar por eles, esse momento fúnebre, né, esse momento doloroso para o coração da família, né? E aí com certeza Deus sempre tem uma palavra, né? Nos coloca para mandar uma mensagem, mesmo via áudio, né, WhatsApp, e a gente tem feito isso. E então nós, como esse servo de Deus Neemias, ele ouviu a notícia naquela época do seu país, da sua cidade, da Jerusalém que estava destruída. E ele se preocupou, ele orou a Deus e pediu para que Deus tocasse no coração do rei na qual ele servia o vinho. E a palavra de Deus nos diz aqui, no capítulo 2, o que eu vou contar aconteceu 4 meses depois. Então, quando nós oramos a Deus, as orações nossas, muitas vezes ela não é instantânea. Não é no momento que a gente pede a Deus algo que já vai acontecer, não. Você ora nesse mundo físico e a sua oração ela vai ter que ser subida para o mundo espiritual. Então o Espírito Santo, Romanos capítulo 8, versículo 26, a Bíblia diz, o Espírito Santo que está conosco, na qual Jesus prometeu para os discípulos que se ele fosse junto ao Pai, ele enviaria o Consolador, o Espírito Santo para nos ajudar, para nos orientar, para interceder por nós, para nos ajudar em todos os momentos da nossa vida. Então quando nós oramos, o Espírito Santo ele leva nossas orações até Deus. Então existe um tempo para Deus responder. Não é no mesmo momento que nós oramos a Deus e pedimos para que Deus venha restaurar os nossos sonhos, as nossas mazelas da nossa vida, a nossa casa, nosso casamento, o nosso trabalho, para que Deus venha fazer isso, existe um tempo. E nesse tempo, como o Salmo 30 diz, que a noite pode durar, né? O choro pode durar uma noite. Muitas vezes nós temos chorado, né? Por tantas coisas que têm acontecido, as tribulações, momentos que têm acontecido na vida de cada um de nós, nós temos pedido a Deus, feito como o povo do Egito, lá no deserto, lembra? Eles oraram a Deus, Deus ouviu que eles estavam 430 anos presos pelo Egito, né? Sendo escravo. Então aqui o povo já estava sendo liberto daquele cativeiro profetizado por Jeremias durante 70 anos. Mas aquelas pessoas que estavam voltando para Jerusalém, a sua cidade, a cidade estava destruída. Então os muros da cidade estavam destruídos, o templo, as casas, aonde que essas pessoas iriam habitar, naquele lugar estava tudo queimado, estava tudo saqueado, tudo destruído. E Neemias sabia de tudo isso, e quando ele soube que os irmãos, que as pessoas já estavam retornando do cativeiro, ele se entristeceu e ele fez essa oração para que Deus desse graça diante do rei na qual ele servia. Quem sabe lá se esse rei poderia ajudar os seus irmãos, as pessoas que estavam voltando do cativeiro. Então, o que chama atenção é isso hoje. As notícias que nós temos ouvido, os problemas, as situações, como que você tem recebido essa notícia? Como que está a sua estrutura hoje, né?
Você aí, pai, você mãe, você filho, está acontecendo tantas coisas no mundo, na nossa cidade. A todo momento nós sabemos das notícias de tudo que está acontecendo. O que eu e você estamos fazendo para restaurar a vida das pessoas, o sonho das pessoas? Aqui era a restauração de uma cidade. Era uma restauração de muralhas da cidade. Amém? Do templo daquela cidade. Porque o povo queria voltar para a cidade e as casas estavam destruídas. Então esse homem chamado Neemias, depois de 4 meses, Deus ouviu a oração dele. Deus, é claro que ouviu no mesmo instante, mas a resposta demorou 4 meses depois. Aí no capítulo 2 de Neemias, no versículo, diz assim, versículo 1, o que vou contar aconteceu 4 meses mais tarde, no 20º ano do reinado de Artaxerxes, o rei na qual ele serviu o vinho. Um dia, quando o rei estava jantando, eu peguei o vinho e servi. O rei nunca me havia visto triste e por isso perguntou: por que você está triste? Você não está doente? Portanto, deve estar se sentindo infeliz. O rei perguntou para ele. Aí aqui continuando, então eu fiquei com medo e respondi, versículo 3, o que o rei viva para sempre. Como que eu posso deixar de parecer triste quando a cidade onde os meus antepassados estão sepultados está em ruínas, está destruída? Os seus portões estão queimados. O rei perguntou: o que é que você quer? Eu orei a Deus do céu e depois disse ao rei: se o Senhor está contente comigo e quiser me ajudar, em meu pedido, deixe que eu vá para a terra de Judá a fim de reconstruir a cidade onde os meus antepassados estão sepultados. Aí o rei, tendo a rainha sentada ao seu lado, concordou com o pedido e perguntou quanto tempo ficaria fora e quando voltaria. Para você ver que muitas vezes, o que eu disse para vocês, nós temos que estar preparados para todas as notícias, porque sejam notícias boas ou ruins, elas vão abalar a nossa estrutura, nosso espírito, a nossa alma, a nossa vida. Mas, se nós orarmos a Deus, eu desejo que há no meu coração, no seu coração, de ajudar as outras pessoas como Neemias, que o coração dele estava na cidade, porque ele sabia que muitas pessoas, antepassados, familiares deles, já haviam sido sepultados, mas a cidade estava destruída. Então ele orou a Deus e depois de 4 meses, servindo ele ao rei, o rei perguntou para ele: por que você está triste? Amém? Tem momentos na nossa vida que é assim, as pessoas vão perguntar para você: por que você está triste? Por que você... E você está trabalhando, você está servindo. Então eu acredito assim, eu anotei algumas lições aqui para o estudo nessa noite, que a primeira lição, ela nos mostra que nós temos que estar preparados. Se você quer reconstruir o teu sonho, você precisa sim analisar a situação que você está vivendo hoje, amém? Talvez é uma situação de destruição, é uma situação que está tudo acabado, Eu não sei a área da sua vida, simbolizando esse lugar, essa muralha, o que está destruído na sua vida. A primeira coisa é você colocar diante de Deus, amém? Você precisa colocar diante de Deus a sua vida, a sua casa, o negócio, o seu trabalho, a sua empresa. O que você acha que está destruído nessa noite? Como Neemias orou a Deus, a cidade dele, dos antepassados, estava totalmente destruído pelo inimigo. Então nessa noite, trazendo para os dias de hoje, nós precisamos entender que se há algo hoje destruído na nossa vida, no nosso coração, na nossa casa, nós precisamos orar a Deus. Colocar então diante de Deus, para que Deus venha preparar todas as coisas, sejam elas até pessoas. Você viu que Deus preparou o próprio rei, na qual Neemias servia, para ajudá-lo. Como assim? O rei fez uma pergunta para ele: o que você precisa então para reconstruir lá os muros da sua cidade? E aí então, se você ler o capítulo 2 inteiro, que eu não vou ler, que é bastante, você vê que o rei preparou todas as coisas. Preparou para ele cavaleiros, para ir até junto com ele, guardas, preparou madeira, preparou tantas coisas, instruiu, deu cartas para ele passar e conversar com outros governadores da província do Eufrates Oeste, com instruções para deixar passar até chegar na região de Judá.
deu carta para Asaf, o guarda florestal, mandando que ele desse madeira para fazer os portões da fortaleza que protege o templo e fazer as muralhas da cidade e a casa onde eu iria morar. E o rei deu tudo o que eu pedi, porque Deus estava comigo. Amém? Então, Neemias orou a Deus de todo o coração, de toda a alma, e colocou: Deus, aquele povo que está saindo do cativeiro são meus irmãos, são minha família, são as pessoas na qual é teu povo. Ele fez uma oração no capítulo 1, muito bonita. Você pode ler então Neemias capítulo 1, você vai ver a oração que ele fez a Deus. Depois de 4 meses, Deus respondeu, usou um rei que o ajudou a ele ir até a cidade para reconstruir. Preparou cartas, províncias, governadores, pessoas encarregadas para preparar madeiras e todas as coisas que ele precisava para reconstruir, então, os muros, os portões de Jerusalém. O templo foi Esdras, foi outro livro chamado Esdras que você vai ver a reconstrução do templo. Mas as muralhas aqui de Jerusalém e os portões foram Neemias, a pedido do seu rei, né, com a força, porque Deus deixou graça diante dos olhos de Neemias, porque ele tinha uma vontade no coração. Então ele, sendo conhecedor, temente a um Deus que fez o céu e a terra, orou a Deus. É isso que nós vamos fazer, colocar então as nossas situações, os nossos problemas, tudo que está destruído na sua mão não vai ter poder. Amém? Tudo que está hoje apodrecido, tudo que está estragado, na nossa mão nós não vamos conseguir. Nessa manhã eu fiz uma leitura em Jeremias capítulo 18 sobre o vaso e o oleiro, né? O vaso representando as nossas vidas e o oleiro representando Deus, porque quando o vaso quebra, não tem como você fazer uma emenda, colar o vaso. O oleiro, ele tem o costume de refazer o vaso. Então Deus, ele nessa noite, ele quer reconstruir os nossos sonhos. Você que talvez em 2020 perdeu aí o sonho da casa própria, né? Perdeu o sorteio, mas que nesse ano 2021 tem até 31/12, né? De dezembro de 2021. Esse ano ainda você pode ganhar um sorteio de uma casa aí, né? Um loteamento. Deus pode preparar aí um financiamento de uma casa. O banco, você tem que planejar, você tem que colocar diante de Deus a tua dificuldade, o teu problema, o que você precisa hoje para restaurar o seu casamento. Deus pode te dar sabedoria. Deus não quer só emendar o teu casamento, Deus quer transformar o teu casamento. Ele começa moldando primeiro dentro de nós. Amém? Nós, como seres humanos, nós achamos que Deus vai reconstruir nossa casa, o nosso lar, o nosso trabalho, a nossa família por fora, né? As pessoas têm o costume de ver o exterior primeiro. Se o exterior estiver adornado, estiver bonito, então a pessoa está bem, tudo está bem. Não adianta só pintarmos a nossa casa bem bonito, comprarmos um carro 0 km e colocar na garagem, mas dentro da família, dentro da casa das nossas famílias, não existe a paz que excede todo o entendimento. Existem brigas, existem coisas que têm acontecido e destruído as famílias. Porque muitas vezes a morte de um pai, de uma mãe, de um ente querido tem abalado a estrutura da família. Mas qual é a base da casa? Qual é a base da sua família? Onde você está estruturado? Você está estruturado em filosofias da vida? Você tem colocado a tua confiança nos estudos que você tem feito, dos diplomas? Não, isso vai ficar tudo aí. Nós temos que colocar a nossa confiança em Deus. Neemias, então, ele colocou a confiança dele em Deus. E então Deus respondeu a sua vida, preparou pessoas. Amém? Você está do seu lado aí, a sua esposa, os seus filhos. São essas pessoas que você precisa amar cada vez mais. Essas pessoas a qual nós trabalhamos diariamente nas empresas, que nós precisamos amar uns aos outros. Nós precisamos amar as pessoas que estão ao nosso redor. Porque se você abrir os seus olhos, você vai enxergar pessoas que estão precisando reconstruir as suas vidas. Existem jovens que estão destruindo as suas vidas nas drogas, estão perdidas nas drogas. E nesse momento de pandemia, isolamento, as pessoas têm pensado mais, né? A gente tem visto as estatísticas, né? Tem aumentado o número muitas vezes de divórcios, de mortes, de assassinatos e tantas coisas que têm ocorrido. Por quê? Porque muitas vezes as pessoas, nós não temos conseguido vivermos juntos, uns com os outros.
Porque antes estava tudo bem, né? Por quê? Porque a gente vivia separado, vivia distante. Então nós já vivíamos um isolamento, né? Sem nós imaginarmos. Agora, quando nós ajuntamos mais nesse isolamento, nós podemos refletir mais, sentir o calor das nossas famílias, dos filhos, da esposa, do esposo. Então, é o momento de nós aprendermos algo, refletindo dentro da palavra de Deus. Amém? É bonito a gente cantar o cântico Ninguém Te Ama Como Eu. É muito bonito a letra dos louvores, né? Então, quero te dar a paz, né? Então é muito lindo os louvores, a letra, a palavra, mas nós precisamos colocar em prática. Então você pode, a primeira coisa que Neemias fez no capítulo 2, a melhor coisa, a primeira lição, você vai ver no capítulo 2, que ele foi dar uma olhada, tá? Quando ele saiu do reinado daquele rei que ele servia, ele foi dar uma olhada em Jerusalém. Como que estava aquela cidade? Ele ouviu falar que ela estava destruída, os muros, né, os portões foram arrancados, queimados, as casas das pessoas foram destruídas. Então a primeira coisa que você vai ver no capítulo 2, no versículo 13, por exemplo, diz assim, ó: era noite, quando eu saí da cidade, pelo portão do vale no oeste, e fui para o sul, passando pela fonte do dragão até a porta, ao portão do lixo. Conforme andava, eu ia examinando as muralhas da cidade que haviam sido derrubadas, e os portões que haviam sido destruídos pelo fogo. Então, primeira lição nessa noite: você precisa sair desse lugar que você está, essa zona de conforto, e você analisar como que está a tua casa. É a mesma coisa se você fosse lá na tua rua, vai lá na rua da tua casa. Você de lá, você começa a olhar o portão da tua casa, você começa a ver a pintura da tua casa, como que está a estética, como que está a estrutura. Então nós muitas vezes estamos dentro da nossa casa, e muitas vezes nós não vemos a destruição, o que está impedindo a palavra de Deus entrar na mente dos filhos, da nossa família, da nossa casa. E muitas vezes nós vivemos uma destruição, nós vivemos algo que tem abalado a nossa casa debaixo dos nossos olhos. Então, Neemias fez o quê? Ele deu uma volta na cidade, ele viu os portões estavam caídos, queimados, muralhas derrubadas. Primeira coisa, a lição nessa noite: você precisa analisar, você precisa examinar a situação do problema que você está vivendo hoje. Tá? Então, trazendo a escritura da palavra, Neemias capítulo 1, agora capítulo 2, ele então recebeu a ordem do rei, ele chegou naquela cidade, viu toda a situação, ele fez o quê? Uma análise. Começa a analisar hoje como que está a tua família, como que está a tua vida conjugal, familiar, financeira, profissional, amém? Então nós temos que sair da zona de conforto e analisar. Então só recomeça a vida quem tem coragem de encarar de frente à realidade do que está acontecendo. É como eu tenho dito à minha família. Aqui em casa nós temos comentado, na verdade a situação ela estava dessa forma, mas ela estava maquiada na verdade. A gente não estava conseguindo ver o que está acontecendo hoje. Então, muitas vezes, são reflexos. No capítulo 2, de Neemias, versículo 11, 2, não devemos contar a ninguém. Ele não contou a ninguém o que Deus colocou no coração dele. Ele saiu do reinado do rei da Pérsia, onde ele servia o vinho, ele veio até Jerusalém, deu uma volta, analisou a situação da cidade que estava em ruínas, derrubada, destruída, e ele estava no coração dele: eu vou reconstruir essa cidade, eu vou reconstruir os muros, amém? Eu vou reconstruir os portões. Então, você não pode ficar contando para as pessoas o que você tem no seu coração, amém? Segredos. Sansão contou para Dalila o segredo da força dele, amém? Se você que não conhece a história, leia no livro de Juízes a história de Sansão. Ele tinha uma força, né? Ninguém sabia, os filisteus, os inimigos queriam saber a força daquele homem, mas ninguém sabia que os pais dele haviam feito um voto nazireu, um voto para que Deus ungisse ele com um poder do Espírito Santo, tivesse a força de derrubar os inimigos, porque os filisteus sempre vinham e roubavam a roça, os alimentos do povo de Deus. E Deus então enviou Sansão, nasceu, né? Ele era com cabelo comprido, mas a força não estava no cabelo, estava nas 7 tranças que Sansão tinha. E por ele estar apaixonado por uma mulher chamada Dalila, ele contou para ela, ele ficou brincando primeiro. Muitas vezes nós temos feito isso, nós não queremos contar o nosso segredo para as pessoas, mas nós ficamos dando dica
Dica, o que será que ele tem e acontece, onde ele coloca a mão é abençoado no trabalho, onde ele coloca a mão, o que ele faz é abençoado. Né? As pessoas querem saber o segredo do sucesso, mas o segredo ele está na humildade, ele está no nosso interior, nessa visão que você tem vivido hoje, está a resposta da sua prosperidade. No meio dessa situação, desse problema, Deus muitas vezes nos coloca aí no beco, no quarto, quatro paredes, isolado, nessa pandemia, para nós refletirmos a situação que nós estamos vivendo hoje. Então estamos vivendo situações que hoje é necessário nós refletirmos, analisarmos, examinarmos o problema real e dentro do nosso coração, Deus coloca no meu, no seu, a resposta para que você faça a reconstrução, para que você venha resolver a situação. Então é um tempo de recomeço. A gente começa a valorizar o que temos, ainda que seja pouco. Talvez você tenha uma casa pequena, tenha um carrinho aí, né? E você acha que é pouco, mas se você for fiel no pouco, Deus vai te colocar no muito. Então seja fiel a Deus em todas as coisas, na área da sua vida. A terceira lição, Neemias disse, venham, vamos reconstruir. Depois que ele deu uma volta na cidade, viu a situação daquela cidade em ruína, tudo destruído, ele não contou a ninguém que ele estava em mente, no coração de reconstruir. Depois da volta, né, ele analisou, meditou e ele então chamou as pessoas para ajudá-lo a reconstruir. Então nós não podemos reconstruir nada sozinho. Você precisa reconstruir hoje a tua casa, a tua família, com a sua família, com o seu esposo, com a sua esposa. Você precisa reunir a tua família. Nós precisamos reconstruir os nossos sonhos. Os filhos querem fazer uma faculdade, você parou a faculdade, você mãe que deseja um trabalho, parou, está desempregado. Você nessa noite, vamos colocar a oração agora, que Deus venha restaurar esse emprego, essa porta de emprego para você, pai, você homem aí, que precisa de um emprego nesse momento, que Deus venha fazer a obra. Então devemos tirar de nossas vidas as pessoas que só ri do nosso sonho, amém? Se você ficar contando para todo mundo o teu sonho, o desejo que você tem de uma casa própria, de um carro, pelas condições que as pessoas te veem hoje, você não vai ter condições, elas vão rir de você. Então guarde com você o teu sonho que você tem. Gente que drena a nossa energia. Percebeu aqueles ladrões de alegria? Amém? Você está tão feliz e de repente a pessoa vem e joga um balde de água fria em você, são ladrões de alegria, amém? Não deixe que esse tipo de pessoa, nós falamos no domingo sobre não deixarmos entrar no nosso coração coisas que vai apagar a nossa alegria. Gente que irrita Deus, amém? Pessoas que irritam a Deus. Deus ele quer usar mim, usar você como ele quer, amém? E aqui mais um item. Quais são as pessoas que você precisa se conectar então para te ajudar? Amém? Que tipo de pessoa que você tem se ajuntado para você reconstruir essa situação, esse problema? Talvez você precise de um conhecimento mais das escrituras sagradas, da palavra de Deus. Você tem um anseio no coração de conhecer mais a Bíblia, mas que tipo de pessoa que tem te instruído na palavra, na Bíblia, no conhecimento da palavra de Deus, que tem te orientado aí nessa vida secular, na vida familiar? Cuidado com as pessoas que você tem pedido ajuda, tá? Conheça primeiro a árvore, né? Veja o fruto que ela está dando. Então, pessoas que só falam de promessa de Deus, mas na vida dela muitas vezes não cumprem nada. Então, se eu falar a Bíblia só de palavras, mas tem que ter também a virtude do poder de Deus. Então, pessoas que sempre se interessam pelas suas dificuldades, estende a mão. Pense nessas pessoas assim, que sempre aí está sempre te apoiando, sempre dando uma ligada para você, né? Muitas vezes aí no momento de isolamento, 15 dias, 20 dias, quem dos seus melhores amigos ligou para você? Amém? Muitas vezes nem o teu familiar ligou para você, mas sempre existe alguém de fora, muitas vezes, que tem nos abençoado, tem nos dado uma palavra, tem nos ajudado, mas não perca a esperança, continue amando, mesmo aqueles que não ligaram para você no momento que você mais precisava. Amém? Muitas vezes quando nós temos dinheiro, temos o que dar para as pessoas, é muito fácil nós conseguirmos amigos, né? Mas quando você está ali precisando, você não tem. Então muitas vezes precisamos fazer essa reflexão. Quantos amigos íntimos nós temos hoje? Amém? Você mulher, você homem que me escuta nessa noite, começa a pensar quantos amigos íntimos você tem que você pode contar, ligar a qualquer momento para a pessoa. Amém? Você tem?
Você tem, jovem, você tem, mulher, homem, pai, marido, você tem uma pessoa íntima, você pode ligar a qualquer momento para ela, entendeu? Então existem 3 esferas de amizade: amigos íntimos, amigos estratégicos, que vão te colocar lá onde você quer, amigos necessários. Tem pessoas que são amigas necessárias, somente aquilo que, entendeu? Então, muitas vezes, nós vemos isso aí. Então, Neemias capítulo 2, versículo 10, os inimigos ficaram zangados, ficaram bravos, porque ficaram sabendo. Olha para você ver o capítulo 1 e o capítulo 2 de Neemias. Ele conseguiu a promessa para reconstruir os muros e os portões, deu uma volta, viu a situação, conectou pessoas para ajudá-lo e colocar a mão na massa. Aí, se você vai ver ali que Sanbalat, Tobias, outras pessoas começaram a ficar irritados, porque ele ia reconstruir os muros, parte da cidade, para as pessoas que estavam voltando do cativeiro. É assim que acontece. Muitas vezes você quer fazer as coisas para Deus, você quer ajudar o próximo, e você vai ver essas pessoas mesmo, que vão querer, não faz isso, por que você vai fazer isso, né? Por que você vai estender a mão? Então, muitas vezes, vão surgir os Sanbalates, os Tobias mesmo, para impedir que você reconstrua o teu sonho, o teu desejo, amém? Então, o segredo é: não conte os teus sonhos a qualquer pessoa. Fale com Deus, amém? Somente você, a tua família precisa saber, porque a situação que você está vivendo hoje para reconstruir o teu sonho, ela precisa ser analisada por quem? Por você mesmo, amém? Precisa ser analisado, examinado, levantar, né? Fazer um levantamento, ver as necessidades, as prioridades para sua família, para sua casa. Então depois você conta para as pessoas que realmente estarão no propósito, no sonho da sua vida. Porque se você contar já de cara, você percebe uma coisa? Quando você vai comprar um carro novo e você conta para a pessoa uma bicicleta, uma casa, o que for, você conta para a pessoa onde fazer, dá errado. É verdade ou não é? Se você contar primeiro, mesmo o melhor amigo seu, não dá certo. Então primeiro, deixa as coisas concretizar na sua vida. Depois você conta, depois você dá o testemunho. E a última coisa aqui, então, Neemias 2:20, a palavra de sucesso que devemos fazer, então, é profetizar nossas vidas. Profetiza na sua casa a restauração deste lar, dessa família, profetiza aí a reconstrução, né, dos muros, dos portões espirituais do seu coração, da sua vida. Amém? Só assim nós vamos reconstruir os nossos sonhos, porque basta já, né, tantas notícias que as pessoas têm nos falado, nos contado. Então que hoje, nessa noite, que você venha meditar, leia Neemias capítulo 1 e capítulo 2, o que eu falei hoje. Por 3 dias ele chegou a Jerusalém e não contou a ninguém. Ele chegou lá na cidade de Jerusalém para ver a situação e 3 dias ele ficou quieto, só analisando. Então tem que ter um tempo para analisar a situação. Você tem que ver a forma melhor como que você vai conduzir as coisas, tá? Então o que pensava fazer pela cidade, de acordo com Deus, colocou no coração dele. Deus havia posto no coração dele. Deus vai dar para você nesse momento de oração agora. Amém? Pega o seu copo com água. Nós vamos orar agora nesse momento. Você que tem aí um documento, você que tem um pão, um suco, algo na sua mão nesse momento, uma fotografia, uma peça de roupa. Vamos pedir para que Deus venha colocar em nosso coração agora, através dessa oração de fé, juntamente com você. Vamos orar a Deus, junto à sua família aí. Meu Deus e meu Pai que estás no céu. Nesse momento, ó Pai, nós meditamos na Tua Palavra, no livro de Neemias, capítulo 1 e o capítulo 2. Foi muito rápido, Senhor, mas o tempo passa. E nós queremos apresentar todas as famílias que estão na live nesta noite e aquelas que vão assistir também esta live. Esse momento, ó Pai, que nós dedicamos a Ti. Nós queremos consagrar essa água em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa peça de roupa, este documento, este pão, este alimento na mesa, essa dispensa que está faltando o alimento, que ele receba a partir de agora o sustento para a família, que Deus envie aí uma pessoa com uma cesta, com algo para alimentar essa casa. Ó Deus, ouve a oração do teu povo, ouve o gemido, Deus. Reconstrói nesta noite o nosso lar, a nossa família, a nossa casa espiritual. Deus, que caia por terra todas as enfermidades, que o castigo que nos traz a paz estava sobre o Senhor Jesus. E pelas suas pisaduras, essa família seja liberta, seja abençoada e curada. Senhor, se alguém nesta noite está me assistindo
e que perdeu um ente querido nessa noite. Deus, consola esse coração desta mulher, consola o coração deste pai, deste filho, deste irmão, desta família que perdeu um ente querido nesta noite. Deus, somente o Senhor pode consolar os corações. Pai, que o Senhor venha estar com essa família agora. Nós apresentamos todos os hospitais, as UTIs, as pessoas que estão internadas, as famílias, que o Senhor venha tirar, Pai, toda essa enfermidade, toda a peste perniciosa, Senhor, toda a mortandade que assola ao meio-dia. Meu Deus, guarda a nossa casa, a nossa família agora, que os anjos do Senhor possam estar acampados ao nosso redor agora, da minha casa, da minha vida, da vida de cada um que está na live nessa noite, e do caderno de oração também, Pai. Nós apresentamos todas as famílias, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor venha salvar, que o Senhor venha curar, que o Senhor venha restaurar os sonhos neste ano de 2021. Pai, se há um projeto de vida nessa família, que Deus venha concretizar e que cada um saiba controlar, examinar a situação. E nós entregamos a Ti agora a nossa casa, talvez destruída nessa noite, talvez os muros destruídos, os portões queimados, mas assim como o Senhor ouviu a oração de Neemias, Deus, ouve a nossa oração e conecta as nossas vidas a pessoas, Pai, seja grandes ou pequenas, para nos ajudar, para nos auxiliar nessa reconstrução dessa casa espiritual, firmada e fundada na palavra do Senhor Jesus Cristo, amém? Que Deus abençoe a sua vida e a sua casa, amém? Todos vocês que estão aí na live, Janaína Rudniski, toda a família, o Fábio, Deus abençoe, Roberval, a sua vida, a família, a Vânia, o Vinícius, a Elisa, toda a sua casa, Deus te abençoe, Marinho Victorino, a Sandra de Almendez, os filhos, o Renato César Delfino, a Tânia Cunha, Deus abençoe, Tânia, a sua vida e sua família, a Marina Moreira, toda a casa aí, a Mariana Lemos, o irmão Maurício Amaro, Deus abençoe, João Amaro, toda a casa, todos vocês aí, tá? Deus seja louvado por todos que estão na live nessa noite. Amém? Que Deus abençoe grandemente, beba dessa água e receba a cura, em nome do Senhor Jesus. Uma boa noite a todos, um bom final de semana, Deus seja louvado, amém? A paz do Senhor Jesus seja com todos.